Pessoal, estamos aqui novamente, vamos utilizar aqui do nosso canal no YouTube para falar um pouquinho para vocês sobre um tema muito importante do direito do trabalho, um tema muito interessante, que é a questão da despersonalização da figura do empregador. Um tema que vem tratado propriamente no artigo 2º da CLT, né, no caput, e também no seu parágrafo 1º. Um tema muito interessante. Pessoal, primeiro ponto, onde a gente encontra, né, um conceito do que é o empregador, onde isso vem definido. A CLT ela estabelece um conceito bem interessante sobre a figura do empregador. Então, leitura aqui do artigo 2º. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Pela leitura do artigo, a gente percebe de uma forma muito clara, né, que a CLT ela define como empregador, primeiro, aquele indivíduo que vai exercer o poder de direção da empresa, né, aquele que vai administrar, que vai determinar a questão de salários, das atividades que serão exercidas, enfim, todo o conjunto de atos necessários aí à definição do objeto da empresa. Isso aí é muito claro, né? Sobretudo nos aspectos aqui que estão mais em azul, que a gente procurou destacar aqui no artigo 2º, né? Assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Bem, isso é uma questão bem simples da gente deduzir. Agora, uma questão muito importante a respeito desse tema é isso que está aqui destacado em vermelho para vocês. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva. Então, quer dizer, pessoal, que segundo o que define o artigo 2º da CLT, empregador é somente empresa. Então, o empregador vai ser somente aí aqueles grandes conglomerados econômicos, grandes fábricas ou grandes prestadores de serviços? Não, pessoal. Pelo seguinte, a CLT, ela de uma forma muito interessante, ela utiliza esse conceito de empresa não no aspecto material, né? A gente imaginar a empresa como um estabelecimento ou aquele um grande conjunto de uma matriz e grandes filiais, como, né, a gente tem as grandes multinacionais, enfim. Ela considera que a empresa como a atividade que vai ser exercida pelo empregador, né? A atividade econômica que vai ser exercida pelo empregador. Então, meus amigos, quando a gente fala de atividade econômica, a gente está procurando desvencilhar, separar o empregador da figura que ele exerce. Então, o empregador ele é diferente da atividade econômica que ele exerce. A figura do empregador ela é diversa da figura da atividade econômica. Tá certo? Então, a atividade exercida pela empresa é uma coisa. O empregador, aquele que dirige a atividade econômica, a prestação pessoal de serviço, é outra. Tá ok? Então isso a gente tem que deixar muito claro. E por que isso? Porque dentro do direito do trabalho há o princípio da continuidade da relação de emprego. Então, através desse conceito estabelecido aí no artigo 2º da CLT, caso o empregador ele seja alterado, tá, ok? O empregador vem aí, né, a vender a empresa, a se associar a alguma outra empresa, enfim, não importa o motivo, mas que ele venha a ser alterado. Caso o empregado continue trabalhando normalmente para aquela empresa, né, naquele estabelecimento, não necessariamente o seu contrato de trabalho vai ser alterado. Então, a separação entre a figura do empregador e da atividade que ele exerce acaba possibilitando isso. Ele acaba possibilitando essa garantia tão importante dentro do direito do trabalho, que é o princípio da continuidade da relação de emprego. Tá ok? Um outro ponto importante, né, que através dessa separação entre né, o empregador e a atividade que ele exerce, é possível, evidentemente, uma eventual ação trabalhista, a gente buscar
o pedido da despersonalização, né, da desconsideração da personalidade jurídica do empregador, para que se busque bens relacionados inclusive ao seu patrimônio particular, né, no caso de fraude, né, numa eventual execução trabalhista, tá ok? Então, essa divisão ela possibilita isso para a gente. E lógico, né, importante a gente destacar aqui, a atividade econômica, meus amigos, ela não precisa ter fins lucrativos. Evidentemente, a atividade econômica aqui é um conceito ligado simplesmente ao exercício da atividade pelo empregador, a atividade que ele escolheu como objeto, né, da sua empresa, né, da sua empresa no sentido da sua atividade, tá certo, gente? Então, importante a gente saber fazer aí essas distinções. Um ponto importante aqui também, pessoal, apenas complementando esse conceito delimitado aí no caput, é o que se estabelece no seu parágrafo 1º. Vamos lá, vamos proceder à leitura então desse parágrafo. Equiparam-se ao empregador para os fins exclusivos da relação de emprego os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados. Então, primeiro, equiparação apenas para fins trabalhistas, tá ok? Para fins da aplicação das regras definidas na CLT ou eventuais acordos, convenções coletivas, enfim, todo o conjunto normativo aí que seja aplicado às relações de emprego. Então, serão considerados empregadores, serão considerados executores de uma atividade econômica, primeiro, os profissionais liberais, né, que são, na verdade, aqueles que, em razão aí da sua cultura, do seu grau de estudo, vão exercer uma atividade profissional de caráter fortemente intelectual, tá certo? Mas que vai ter, né, que vão né, estabelecer com relação ao seu cliente uma independência, né? Então, um exemplo mais claro aqui para nós é o exemplo do advogado, né, que vai exercer uma atividade puramente intelectual, mas que vai ter autonomia com relação ao seu cliente. Ele vai fazer, vai exercer, evidentemente, as atividades necessárias a tutelar o interesse do cliente, mas conforme ele entender que seja mais correto, seja mais adequado. Nesse mesmo sentido, pessoal, nós temos as instituições de beneficência, né, que, na verdade, são aquelas instituições que estão ligadas mais àquelas que exercem aquelas atividades ligadas aí à filantropia, né? Como, por exemplo, hospitais, instituições de caridade, né? São instituições que não vão procurar manter uma finalidade lucrativa, né, no seu objeto, mas evidentemente necessitarão de empregados, de pessoas que possibilitem o exercício dessa atividade a qual ela se dispôs. Evidentemente também no mesmo caso dos profissionais liberais, né? O advogado que mantém no seu escritório lá uma secretária, evidentemente que ele vai ser considerado empregador. E na mesma lógica, as associações recreativas ou outras instituições aí sem fins lucrativos, né? Que para o exercício da sua atividade fim, necessita, evidentemente, de empregados. Eles serão considerados empregadores, né, sem nenhum tipo de dúvida. Ok? Meus amigos, com relação a esse tema, então, era isso que a gente tinha para falar. Muito obrigado mais uma vez aí pela atenção de vocês. Um forte abraço e até a próxima.